Mas eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Vocês sabem que o capítulo do livro, quem teve a oportunidade, porque talvez alguém não teve a oportunidade de fazer a leitura, né? O capítulo do livro é um capítulo extenso, e como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não estou aqui para falar o livro inteiro, né? Então, assim, eu tentei resumir o mínimo possível, mas quando a gente está lendo e tudo que está lendo é importante, é difícil fazer o resumo, né? Mas eu espero que vocês consigam entender, que o Espírito Santo nos dê graça e que ele me ajude, né? Que o Espírito Santo me ajude. Ainda não, Lu. E que o Espírito Santo me ajude a falar aquilo que ele disse ao meu coração. Amém? Bom, então nós vamos falar sobre a medida de uma igreja saudável. Capítulo 3, refletindo a graça de Deus. E aí, eu já comecei pelo refletindo, né? Refletindo. A palavra refletindo deriva do verbo refletir, que tem origem no latim reflectere. Portanto, a ideia de refletir é algo que volta, que se curva para trás, seja a luz como um reflexo ou um pensamento como uma meditação. E nós vamos usar os dois termos, né? Por que os dois termos? Refletir pensando no reflexo e refletir pensando sobre a graça. Gi, fecha essa última para mim. Bom, então eu tenho aqui, eu vou dizer como isso é fácil de entender de um jeito didático, tá? Se imagine aqui, você está olhando, eu vou pôr ou janela ou vitrô. Está vendo refletido aqui a janela ou vitrô? Sim. Escolhe uma dessas, que é você. Já escolheu uma? Tá. Todas. Menos uma. Menos uma. Menos essa do meio, que tá você, João. Essa. Isso. Fecha essa e abre todas. Abre essa. Irmãos, você pode impedir que a luz entrasse aqui? Entenda bem. Você pode impedir que a luz entrasse aqui? Não. Você percebeu alguma coisa diferente? O que tem de diferente aí? Uma está fechada. Tá. Então imagina que essa claridade é a graça de Deus entrando na sua vida. Mas tem alguém que acha que pode impedir a graça de Deus se manifestar na vida dele. O que é graça? É um favor imerecido que Deus concede aos homens, salvação. Irmãos, nós precisamos entender que isso é imerecido. Porque chega algum tempo na nossa vida que nós temos um tempo de crente e que nós achamos que nós merecemos. Agora sim, nasceu aqui com tantos anos de crente, eu mereço a graça, o outro não merece. O favor é imerecido. A nossa salvação não é uma parceria entre o que Deus faz e que o homem faz. Não existe nenhuma parceria aí. E sabe por quê? Eu já vou te explicar. A nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Sim. Só Deus poderia fazer isso. Deus a planejou, Deus a executa, Deus a consumará para que a glória pertença a Ele. Amém? Amém? Bom, então a graça te alcança. Sabe quem é aquela janela fechada? É Saulo. Aquela janela fechada é Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor,
procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Queridos, você acha mesmo que Saulo queria ser alcançado pela graça? Em algum momento da vida dele, ele queria conhecer quem é Jesus? A graça te alcança. Alcançou a mim, alcançou a você, alcançou a Saulo. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Irmãos, pensa bem. Saulo conheceu Jesus? Conheceu a pessoa de Jesus? Saulo era discípulo? Não. Quando Jesus encontrou Saulo, Jesus já tinha sido glorificado e já estava no céu? Já. Certo? Então por que Jesus falou para ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues? Mas eu quero falar uma coisa para você na autoridade do Espírito Santo. Se você, ou para você que está aqui, ou para quem está na live, se você é perseguidor, se a sua esposa aceitou Jesus e você persegue ela, e você fala um monte de coisa sobre a Bíblia, e você blasfema contra Deus e contra o que ela fala. Se o seu marido faz isso, se você faz isso com o seu, se a esposa faz isso com o marido, se o pai e a mãe faz isso com o filho, você não está perseguindo uma pessoa. Você está perseguindo Jesus. Cuidado. Porque nesse encontro, Jesus pode falar para você: Eu sou Jesus a quem você persegue. O Senhor, no entanto, disse para Ananias: Vá, porque Ananias ficou com medo de ir, né? Porque Saulo, o que ele fazia, Ananias ficou com medo de ir. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Irmãos, não tem impedimento para Deus. Você vai falar assim: Nossa, mas aquele ali... Não, aquele ali, Jesus não vai salvar. A graça não vai alcançá-lo. Quem sou eu e quem é você para escolher quem vai ser agraciado, né? Para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Além de tudo, né? Vai sofrer. É assim? Então tá. Ananias foi, encontrou Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: Olha só o que ele disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. E fique cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando Saulo achou que ia ser cheio do Espírito Santo, pode abrir aí, João, essa aí. Saulo já recebeu a graça. Né? Então, irmãos, esses somos nós. Sou eu, é você que recebeu a graça. Porque Jesus disse que nenhum daqueles que o Pai havia dado para ele iam se perder. Amém? Bom, esse capítulo, o capítulo 3, ele é intensamente pessoal. O autor conta experiências do início da sua fé. E olha só, eu peguei essa porque, gente, eu vi
Eu vi tanta montanha-russa que eu fiquei até tonta, só de ver a imagem. Eu peguei essa mais simples. Mas porque, o que eu queria mostrar, né? Eu não vi umas montanha-russa que, gente, só Jesus. Eu fui uma vez num parquinho aqui que tinha no Extra. A gente, não dá para chamar aquilo de montanha-russa, né? Mas eu fui, corajosa eu, né? Eu fui. Subi o carrinho, quando desceu, eu fiquei uma semana com dor aqui no pescoço. Né? Então, assim, só de olhar aquelas outras eu já fiquei. Então, eu peguei essa. Então, o que ele conta do início, né? Do início da conversão dele. Imagine, irmãos, que algumas pessoas, elas pensam assim. E eu vou dizer, pela experiência que eu tenho, de conhecimento, de conversar com pessoas, eu percebo pessoas com muito tempo de crente que ainda pensa assim. Imagina, aquele carrinho está descendo. Imagina que ele está do lado de cá, no início, como que eu falo? No início da subida da montanha-russa. Ele começa, né? Porque ele começa plano e vai subindo, certo? Então, imagina que essa subida, você imagina isso, você como crente, subindo, se sentindo perto do céu, né? Perto de Deus. Então, você está naquela semana maravilhosa, que a semana toda você conseguiu fazer o seu devocional, que a semana toda você conseguiu fazer, você conseguiu orar, que a semana toda você fez alguma coisa, você ajudou alguém. Nossa, que semana maravilhosa. Então, é claro que nessa semana eu sou salva. Glória a Deus, graças a Deus que essa semana eu consegui. Mas aí você chega lá no topo e tem uma queda brusca. A decidona. A decidona. Da decidona, irmão, é a outra semana, tá? É aquela semana que quase todo dia você levanta atrasado. Tá? Quase todo dia você levanta atrasado, você não consegue orar do jeito que você gosta, ajoelhar na beira da sua cama, fazer meia hora de leitura, você não consegue. E como você se sente no final da semana? Ai, Deus, eu estou em falha. Será que eu ainda sou salva? Como eu estou fraca na fé, eu nem consegui orar. Irmãos, orar e vigiar é uma coisa que você pode fazer e deve fazer o tempo todo. Você pode orar lavando louça, você pode orar no ônibus, você pode orar. Só não vai orar estudando, porque não dá, né? Mas assim, você pode estar orando. Você pode estar observando a palavra. Talvez você não esteja lendo, mas você pode estar ouvindo. Então, o que a gente faz? Nós pegamos as nossas dificuldades e comparamos isso com a nossa fé. Então, hoje eu tenho muita fé. Hoje eu amanheci meio triste, estou sem fé. Né? E o pastor não, Marcelo Filho, né, esteve aqui. Marcelo Filho esteve aqui e disse para não confiarmos em todos os sentimentos. Não é porque você sente que é uma verdade. Eu sinto que eu estou fraco. Será? Será que a graça se afastou de você? Vida de fé. Você é salvo? Depende de como eu estiver me sentindo naquele dia. Hoje eu não amanheci bem. Jesus, não vem hoje não, porque hoje só tá vendo, né? Já briguei com o marido, já discuti com a síndica. Jesus, hoje não. Hoje não, Jesus. Não se sinta salvo em um dia e perdido no outro. Padrões da igreja. Irmãos, eu fiz isso na fonte 34. Achei que ia ficar enorme, né? Mas é o que tem para hoje. Padrões da igreja. Irmão, prestem bastante atenção nisso, porque lá na frente já tem algumas respostas do que nós estamos falando agora, tá? Padrões da igreja, religiosidade, padrões de Deus, fé alicerçada. Então, o autor do livro diz que em algum tempo ele viveu um ativismo religioso.
Porque se ele estava na igreja, estava fazendo as coisas que eram pedidas, estavam o tempo todo em um trabalho, é claro que estava tudo bem. Mas isso, muitas vezes, é religiosidade. Irmãos, vir na igreja de aqui, né? Aqui, olha, vocês ainda estão no lucro, né? Entre aspas, porque aqui nós temos culto no domingo e na quarta. Imagina a igreja que você tem culto todo dia e que se você tiver algum cargo de responsabilidade nessa igreja, você precisa estar lá todos os dias. E se você não estiver, automaticamente você vai ser tirado do cargo que você exerce. Mas isso é fé? Isto é servir? Ou isto é religiosidade? Irmãos, ser crente não é aqui. É lá. A coisa mais fácil que tem é ser crente aqui. Se uma pessoa não conseguir ser crente aqui, tá complicado. Mas o difícil é ser crente lá. Então, padrões. Então, ele vivia esse padrão na igreja, um padrão de religiosidade. Mas, que padrão Deus quer de você? Uma fé alicerçada. Amém? Uma grande salvação. O dom gratuito de Deus. Irmãos, o dom gratuito de Deus foi de graça? Não. Foi pela graça, mas não de graça. Amém? Foi pela graça, mas não de graça. Agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Dá um tempinho para vocês pensarem. Eu quero que vocês pensem na dívida que vocês têm. Pense, eu devo o carro, eu devo a casa, eu fiz um... Como é que chama? Eu fiz um empréstimo consignado? Fiz um consignado. Vou dar um tempinho aí para vocês pensar e vou eleger algumas pessoas. Tá? Pensaram? Pensaram mais ou menos quanto vocês devem? Rápido? Ai, que bom. Então não é muito não, Marli. Se é rápido... Olha, imagine, eu vou pegar 3 pessoas aqui, tá? Já que a Marli pensou rápido, né? Ó, eu vou pegar 3 pessoas aqui para fazer um Pix generoso, né? Não vou, gente, não vou nem fazer Pix. Vamos no depósito, porque não tem restrição. Vamos no depósito. Eu vou depositar na sua conta o valor que você precisa. Marli, quanto você precisa? Sem miséria, tá? Quanto você precisa? 20 mil, tá. Vanilda, quanto a senhora precisa? Hoje? 600 mil. 600 mil. Pastor Douglas, quanto você precisa hoje? 300 mil. Pastor Cláudio. Ô, gente, eu estou pegando os pastores. Não, vida de pastor é maravilha, não tem dívida. Quanto? 100 mil. Meire. 2 milhões. Bom, eu como sou muito generosa, vou começar ajudando a Meire, tá? Que é um valor maior. Depois vou ajudar a pastora Vanilda. Quem é o próximo depois da pastora Vanilda? E o Douglas. Olha, os três... Não, a Marli é menos, né? Não, a Marli é pouco. Porque o problema... Vamos pensar, eu estou resolvendo um problema grande, concordam? Estou resolvendo um problema grande, tá? Então, vamos imaginar que amanhã esse valor estará na conta de vocês. Tá? Pastor Douglas, resolveu o seu problema? Sim? Resolveu o seu problema? Meire, resolveu o seu problema? Ótimo. Por quanto tempo? Vai depender dos próximos passos, certo? Mas existe a probabilidade de precisar de mais dinheiro? Está resolvido? Momentaneamente. Momentaneamente. Está resolvido, Meire?
Exatamente. Exatamente. Então, olha só. Olha só. Ainda que eu pagasse a dívida de vocês, não estaria quites. Por quê? Vocês iam fazer outras dívidas. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviávamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Gi, não está indo aqui. Quando você recebeu a graça, foram perdoados seus pecados de ontem, de hoje e os de amanhã. Não haverá outro sacrifício. Não tem dívida mais que você precisa pagar. Já foi paga eternamente. Amém? Glória a Deus. Libertos do poder do pecado. Pois bem, bom, então nós somos libertos, todos os nossos pecados estão perdoados. Nossa, pastor, era tudo que eu queria ouvir. Perdoados os pecados até de amanhã. Então vamos pecar? É isso que nós devemos fazer? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Amém? Amém? As misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, há mais de 20 anos atrás, eu passei uma noite inteira, chorando. Aí você vai falar assim, nossa, pastora, há 20 anos atrás você era crente. Ah, é? Ah, é? Você também não, né? Tá. E eu passei uma noite inteira chorando, e a única palavra que eu dizia para Jesus era, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, pastora. Irmão, eu acho que você também já passou por isso, né? Naquele dia que você só consegue pedir misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Novas são a cada manhã. Então, irmãos, é aquilo que eu disse, né? Não se sinta salvo hoje e perdido amanhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Irmãos, se nós entendermos só esse versículo, eu acho que nós já falamos praticamente todo o capítulo. Nós precisamos entender que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Então, assim, não, mas eu era uma pessoa de fé. E antes de ser crente, eu escuto as pessoas falando isso, né? Antes de ser crente, eu era uma pessoa de fé. Que fé? Não era uma fé para a salvação. Porque você ainda não tinha recebido a graça. A graça fez você alcançar a fé. Sim. Não foi o que aconteceu com Saulo? Sim. A graça fez ele alcançar a fé. A fé era dele? Não. Foi através da graça. Então, a nossa fé é uma fé através da graça. E isso vem de nós? Claro que não, irmãos. Lá no mundo, nós vivíamos segundo a vontade de quem? Quem é o príncipe desse mundo? Pronto.
nós tínhamos os nossos olhos fechados, que foram abertos. Amém? Amém. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ah, não, eu mereço, né? Aquela história, não, sou uma pessoa muito boa porque eu cuido da minha família, eu levo os meus filhos para passear, e tem alguém que diz até o absurdo do eu não bebo e eu não fumo. Né? Não roubo, não mato, como é que é? Eu lembrei. Gente, eu estou aqui porque eu prefiro não roubar, não matar, eu estou aqui vendendo essa balinha, né? Poderia, isso mesmo, poderia estar matando, roubando, mas eu estou aqui vendendo essa balinha. Só falta Jesus. Só. Quem tem Jesus? Quem não tem? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Irmãos, Jô, se você faz uma boa obra, já é a obra que Ele planejou para você. Não é porque você é boa, não é porque eu sou boa. É porque Ele já planejou para nós. Então, por isso que nós conseguimos fazer. Porque já está estabelecido. Bom, e aí, ponto 1, tá? Em uma igreja saudável, o povo de Deus compreende que a salvação é um dom gratuito da graça de Deus. Amém. Entenderam isso? Amém. Isso já foi explicado? Já. Então, um dom que não pode ser obtido, certo? Eu não posso dizer assim, e agora eu quero a graça de Deus e eu recebo só porque eu quero. Não é? Não pode, e é eterno. Qual é o dom eterno da graça de Deus? Salvação. O dom eterno é a salvação. Da graça de Deus é a salvação. Amém? Amém. Em uma igreja saudável, os crentes estão determinados a viver de modo justo e santo, por entender claramente e apreciar profundamente a graça de Deus por tê-los salvado. Jesus, todo dia, Jesus, obrigado pela graça que o Senhor me concedeu de ser salvo. Amém? Amém. Fácil de entender isso, né? Colocarmos em prática. Posições extremas. Legalismo, conjunto de regras a ser seguidas, e eu coloquei entre parênteses esta bíblica. Conjunto de regras. A partir de amanhã, todas as mulheres dessa igreja, tá? Todas as mulheres dessa igreja vão usar cabelo no comprimento do meu. Os cabeleireiros vão achar bom, né? Tá? A partir da próxima semana, todas as mulheres não usarão mais sandálias. Nós vamos usar sapatilhas, sapatos, botas e afins. Mas sandália não. Regra. O que tem? Isso está escrito na Bíblia? Não. Agora, se eu dissesse para você, a partir, tá? A partir. Não, a partir não. Segundo a palavra de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo deve saber se vestir. Amém? Amém. Todas concordam? Amém. Todos concordam? Sim. Entendeu a diferença? Então, assim, irmãos, pela lei, ninguém foi salvo, certo? Licença. Licença, permissão, autorização, poder de fazer sua vontade. Abuso. Vou para a igreja cristã livre, porque todos lá são livres. Livres do quê? Se o Filho de Deus, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então eu não vou para a igreja livre porque lá é oba-oba. Porque não é. Libertos do pecado, libertos em Cristo Jesus. Né? Então, uma igreja madura
não reflete nenhuma dessas posições extremas. Nem o legalismo. Eu poderia dizer aqui... Gente, lê o livro, tá? Vocês têm um livro, você lê. Porque não dá para falar tudo realmente, tá? Tentando ser perfeito. Todos os cristãos falham. Pastor Douglas, o senhor falha? O senhor falha, pastor Cláudio? A senhora falha, pastora Vanilda? E eu também. Aí já começando os pastores, por quê? Peraí, se pastor não, né? Pastor vai falar que não falha, não falha. Agora vamos voltar de novo ao nosso irmão Saulo ou Paulo, como preferirem. Paulo, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, nossa, pensa bem, hein? Paulo era o máximo. Como eu queria ser ele. Ele só entendeu a graça. Amém. Verdade. Em uma igreja saudável, o povo de Deus tem uma ideia correta da santidade divina. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, começando aquele que o chamou. Irmão, eu posso ser santo pegando... Fábio, eu posso ser santo pegando um ônibus? Como? Irmão, quer saber como eu sou santo, como eu não sou santo pegando um ônibus? Vou antes de entrar no ônibus. O ônibus vem vindo, eu saio que nem uma doida, derrubando todo mundo. Aí eu chego em uma pessoa que eu acho que é um pouco mais nova que eu. Dá para você levantar daí? Porque eu... Irmão, ser santo é ser o quê? 60 a mais, verdade. É isso, eu sou 60 a mais. Obrigada, hein? Valeu, hein? Eu sou 60 a mais. Obrigada. Eu sou 60 a mais, eu tenho direito. Eu tenho direito. Pronto. Você também tem o direito de ser educado. Verdade. Gente, nós achamos que pequenas coisas não fazem parte da santidade. Ser santo é ser o quê? Ser separado. É não fazer o que todo mundo faz. É não fazer do mesmo jeito. Amém? Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Como se apresentar diante a santidade de Deus? Portanto, irmão, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Então, é essa forma de se apresentar diante de Deus com santidade. Uma igreja saudável precisa compreender a disciplina do Senhor, como também, quando é necessário, a disciplina da igreja. Gente, se tem uma coisa que a gente não gosta, é de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Se alguém gosta, levante a mão. Vire para o seu irmão e diga, eu gosto. Não dá, né, irmãos? Não dá. Tá? Diga para o seu irmão, não, nem olha para mim. Nem sob tortura. Então, irmãos,
Disciplina. A gente não gosta. Mas deixa eu dizer para você. Você que teve um orientador na vida. O quanto essa disciplina te ajudou? Feliz daquele que ainda tem. Que ainda tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para mim básica, tá? Feliz aquele que ainda tem educação. Hoje em dia as pessoas passam em cima de você e não pedem licença. Vou voltar para o ônibus. Estou sentada aqui no corredor. A outra pessoa está sentada na janela e ela vai descer. Ela simplesmente levanta, passa por cima. Nós estamos os dois sentados no mesmo lugar. Nem assim as pessoas pedem. Então, assim, primeiro que, ou eles não estão prestando atenção, né? E, gente, não estou dizendo só não estou falando de adolescente, de jovem, tá? Os adultos, infelizmente, pegaram esse costume, acho que acham bonito. Então, disciplina. Ah, mas, por exemplo, você aprendeu a ser educado com seu pai e a sua mãe, mas você cresceu. E aí você tem a escolha de continuar educado ou não. Tem pessoas que foram educadas, mas agora decidem não ser mais. Como nós somos seres individuais. A disciplina de Deus por meio, tá? Por meio da igreja, porque depois vocês vão entender a diferença. Deus é o nosso Pai, amém? Amém. Deus é o seu Pai? Amém. E por que você não quer ser disciplinado por Ele? Rebeldia, é exatamente isso. Quando um filho não quer te obedecer, e você está certo e sabe muito bem o que você está falando, qual é o nome disso? Rebeldia. Deus, assessoria maligna. Deus tem filhos rebeldes? Sim. Primeiro, os líderes espirituais devem disciplinar uns aos outros quando um ou dois deles pecarem constantemente. Gente, aí tá feio o negócio. Porque imagina, nós somos pastora Miriam, pastor Douglas, eu, pastor Cláudio. Tita, desculpa que na hora que eu falei dos pastores não incluí, tá? Tá? Desculpa. Então, pastor Douglas, pastora Miriam, pastor Cláudio, pastora Vanilda e eu, tá? Vou pegar eu, para não ficar chato, tá? Eu faço um pecado constante. Constantemente eu peco. E os outros pastores estão sabendo. E tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Mas um desses pastores pode chegar em mim e dizer, olha, pastora, está acontecendo assim. O que está acontecendo com você? Que ajuda você está precisando? O que você ainda não entendeu na palavra? Por que você está com esse problema? Primeiro, os líderes espirituais. Então, assim, se você está numa igreja bagunçada, que o mais complicado é o seu pastor, repense. Tem alguma coisa errada, não está certa. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, não pulou um não, né, Gi? Tá. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito. Vocês que são guiados pelo Espírito. Peraí, se tem vocês que são guiados pelo Espírito, tem alguém que não é guiado pelo Espírito? Tem? Tem. Devem, com mansidão, ajudá-los a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Vou criar uma situação estranha, tá?
Pastora Vanilda, me dê licença. A senhora vai num lugar que não é muito apropriado, né? Nem para crente, nem para descrente, nem... E aí, eu fico sabendo, sei lá por quê, ou eu vejo a senhora, estou passando no lugar e vejo a senhora entrando ali, eu estranho, né? Eu chamo a senhora, pastora Vanilda. No caso, não seria a pastora, tá? Seria um de vocês, é que eu não quero pegar ninguém daí, tá? Pastora Vanilda, assim, tal coisa. Menina, foi mesmo, você me viu mesmo, eu estava lá. É, pastora? É, você precisa ir comigo. Pensa como é legal lá. Olha lá, ó. E cada um cuide para não ser tentado. Porque aí eu vou corrigir ela. E ela me convence que o negócio é tão bom que eu tenho que ir com ela. Ou não acontece? Acontece. Ajudem a levar os fardos. Gente, é para levar o fardo. É para levar o fardo, não é para falar, não, vamos lá. É para levar o fardo um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Não é uma palavra legal, tá? Mas, irmã Zê, tá com problema? Se dane. Seu problema é um problema seu. Se você acha que você não precisa ajudar ninguém, então, olha lá, ó. Você está enganando a si mesmo. Gente, é pesado porque é pesado, tá? Não tem como. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Luzinete, você não sabe o que eu vi a Cleuzinha fazendo. Babado forte. Olha, eu vou te contar, mas você é segredo. Segundo o pastor Douglas, né, que eu acho que essa frase não é dele, se você quer ter um segredo, não conte para ninguém. Contou para um, já era. Segredo é segredo só se for seu. Passou de um, já era. Então, gente, ó, fale com ele em particular. E chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Olha que bênção. E ó, zip na boca. Ai, você nem sabe. Peguei o irmão pecado, falei com ele, ele resolveu o problema. Aí o outro pergunta, que pecado? Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disse seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Isso aqui, né? Vocês entendem por que está falando isso. Então, assim, se você conversar com o irmão, ele não aceitou, e ele está... e o testemunho dele é um testemunho que está... como que eu posso falar? Escandalizando, precisa ser tomada uma providência. Porque, irmãos, a gente também precisa pensar, tá? Tem alguns pecados que ninguém sabe. Por exemplo, pornografia. É um pecado que ninguém vai saber que você faz. A não ser que você ultrapasse, né? Que já é um pecado, mas que você ultrapasse e que, de repente, a polícia vá lá buscar o seu computador. Aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas, não se esqueça, pecado é pecado. A disciplina de Deus na igreja local. Já estou terminando, tá? As cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia
João registrou as palavras de Jesus. Desculpa. Aí eu começo a ficar com pressa. As cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. João registrou as palavras de Jesus para a igreja. Tá? Entendeu que aquele outro é entre irmãos. E esse aqui é a igreja. Se não houver arrependimento, com certeza haverá disciplina. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Entendeu que isso é uma mensagem para a igreja? Né? Uma igreja saudável está estendendo graça uns aos outros. Que não é o caso daquele irmãozinho que eu falei ainda há pouco, né? Oh, você soube o que aconteceu? Aceitação e acolhimento. Portanto, aceite-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Amém? Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Irmãos, aqui fala do seguinte, um que comia coisas que era julgado impura e outro que não comia. Então, isso gerava uma discussão nos novos convertidos no Novo Testamento. E outra situação também que acontecia era a questão do sábado. Judeus convertidos e gentios. Vamos passar para os dias de hoje. Vamos discutir. Vou discutir com a Lorena. Olha, Lorena, é o seguinte. Fui numa igreja aí, a igreja era toda preta. O que você acha disso? Não gosta? Tá. Aí eu vou dizer uma coisa para você. O que é isso aqui? Aí a gente vai discutir. Aí a pessoa vai discutir comigo. Não, mas lá na sua igreja tem um painel preto também. Gente, para que a gente vai discutir isso? Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Não, gente, eu sou Jesus Cristo. Ai, na minha igreja usa calça, ai, na minha só usa saia. E daí? E daí? Jesus salvou você que usa calça e salvou a outra que usa saia. Essas discussões não são necessárias. São discussões desnecessárias. Aceite os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Deu para entender? Última, tá? Uma igreja saudável se vale da graça de Deus para cumprir as instruções divinas. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Conclusão. A graça é um recurso divino que vem de Deus Pai, do Filho Jesus Cristo e do bendito Espírito Santo. Tá certo. 2 minutos. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós. Irmãos, derramou. Só não faço isso aqui porque vai ficar chato e vocês vão achar que é alguma coisa ritualística. Né? Pegar essa jarra de água e derramar na sua cabeça. A graça foi derramada sobre nós. E com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Amém? Irmãos, quem não leu, leia esse capítulo. Espero que você a gente ter falado sobre ele e esclareça melhor. Terminou. E agora, faz favor, eu falei para o pastor Douglas. Pastor Douglas, por gentileza, me avisa quando der 50 minutos. Olha, você viu, 52 eu fui.
Mostra ali, mostra ali. Gente, só quero dizer para vocês, tá? Isso quem fez foi o filho, não foi o pastor Cláudio, tá? Foi o filho. E olha, agora a gente vai usar pelo menos uns 3 ou 4 minutos, porque quando eu comecei a preparar essa palavra, o Espírito Santo assim me direcionou e eu quis convidar alguns irmãos, porque assim, irmão, quando você não sabe fazer coxinha, não inventa que vai ficar ruim. Então, assim, tem coisa que não dá para fazer sozinha. Eu ia chamar alguns irmãos, mas não houve tempo, não houve oportunidade. E eu quero colocar esse louvor para fechar essa pregação, para você entender ainda mais o que é a graça, tá? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, não deu para fazer em menos tempo, tá? Porque de fato é muito, muito conteúdo.